Bom, bom dia, amados irmãos, todos que estamos aqui também, você que está nos assistindo de casa. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, pela graça do nosso Senhor Jesus. E acho que eu queria, na verdade, era continuar louvando o Senhor até dar o horário de ir embora, mas a gente precisa continuar a nossa série de mensagens, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jacó, né, a parte 2 da vida dele. Semana passada o Bruno falou até quando Jacó fugiu de casa. Tá falhando um pouquinho, impressão minha? Tá falhando um pouquinho? Limite. Produção, por favor. Então, semana passada, né, o irmão Bruno falou um pouco sobre a vida de Jacó, desde que ele nasceu até ele chegar em Betel e ter uma visão com o Senhor, né? Eu queria só fazer uma breve revisão aqui, para quem não estava ou não assistiu a última mensagem. Então, em Gênesis, no capítulo 25, conta a história do nascimento de Jacó. Então, Jacó e o irmão dele, Esaú, eram gêmeos na barriga de Rebeca, e eles lutavam no ventre da mãe, e a mãe falou assim, se é para ser assim, eu não quero viver, não quero viver desse jeito. E aí o Senhor falou, olha, duas nações estão no teu ventre, isso no versículo 23 do capítulo 25. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui já havia uma profecia, na verdade, uma determinação de Deus de que Jacó era escolhido e não Esaú. Considerando essa primeira parte da vida dele, a gente às vezes não tem muita noção, mas nos primeiros 15 anos de Jacó, Abraão ainda era vivo. Às vezes a gente esquece disso. Com certeza, não sei se viviam juntos, mas com certeza Jacó cresceu ouvindo as histórias de seu avô Abraão e também de seu pai Isaac. Com certeza ele aprendeu sobre as promessas que Deus havia feito ao seu avô, que eles habitariam a terra prometida e tomariam posse de Canaã. Com certeza ele sabia que havia uma promessa e que, pela fé, eles alcançariam aquela promessa. Mas é engraçado, né? O Bruno contou semana passada, Jacó, ele não era uma pessoa que dava a impressão de ser uma pessoa muito cheia de fé, né? Abraão, a gente vê, né? Deus falava, ele dava o passo, saiu da terra dele, dos pais dele. Eu fui pesquisar, né? Padã Arã era 800 quilômetros da terra de onde eles moravam, depois em Berseba. Era muito longe, atravessando o deserto, descendo lá onde hoje seria na Turquia, na Síria, ali, né? na borda ali, descendo até o sul de Israel. Era muito longe fazer essa travessia, mas Deus falou e Abraão foi. Deus exigiu que Abraão sacrificasse seu próprio filho, o filho da promessa. E Abraão foi. Estava pronto para matar o filho. Que fé é essa, irmãos? Depois nós vimos um pouco de Isaac também. De como ele creu nas promessas que Deus havia feito ao pai dele. Creu que ele teria uma esposa, que teria um filho, e abençoou também a descendência dele. Mas Jacó a gente vê que é um pouco diferente. Ele nasceu já brigando com o irmão. Antes de nascer, na verdade, já brigava ali na barriga da mãe. Quando nasceu, ele segurou o calcanhar do irmão e falou, não, eu quero ir primeiro. Eu quero ter essa primogenitura. Aí depois, o irmão chega com fome, quase desfalecendo. E Jacó fala assim, não, então me vende a sua primogenitura que eu te dou um pouco de lentilha. Eu gosto de lentilha, mas não é a minha comida favorita. Não sei se, talvez morrendo de fome, né? Acho que qualquer coisa é melhor do que morrer, né? Mas aqui, por causa disso, a Bíblia, e isso está em Hebreus, a Bíblia considera Esaú profano e impuro, porque ele desprezou a sua primogenitura. Irmãos, nós não podemos desprezar o que Deus dá para nós, sob o risco de também nós sermos chamados de impuros e profanos. Depois de ter comprado a primogenitura, no capítulo 27 agora, de Gênesis, né? Isaac, com a ajuda de sua mãe, ardilosamente engana o pai.
E a gente pensa, poxa, que exemplo de pai da fé, um enganador. Eu tenho um pouquinho de papel aqui também, mas eu agradeço. Está muito quente. Um enganador desse é o pai da fé? Um dos pais da fé? Bom, ele engana seu pai, né? Ali a gente vê Isaac, né? Ele já era cego, então Jacó se disfarça, põe as roupas do irmão, põe pele de carneiro, faz todo um plano mirabolante para conseguir enganar o pai e receber os direitos de primogenitura que ele já havia comprado de Esaú, né? Ali a gente vê um pouco também da cegueira, né, de Isaac, representando uma cegueira espiritual também. Ora, Deus havia promulgado que Jacó era o escolhido na barriga de Rebeca ainda. Isaac, por preferir Esaú, ainda quis abençoar Esaú mesmo assim. Senhor Jesus. Mas, apesar de ser o meio errado, Jacó acabou sendo abençoado, enganando seu irmão, que fica irado, né? Imagina, você... Uma coisa é ele falar assim, eu te vendo na minha primogenitura. Outra coisa é ele perder todas as bênçãos que lhe eram direito. Então Jacó recebe as promessas, todas as bênçãos, e para Esaú, praticamente só sobra maldição. Eu ficaria irado se fosse eu, perdendo todas essas promessas. Um vai ter muitos bois e jumentos e cabras, o outro vai ter que virar um guerreiro morando nas cavernas, habitando em terrenos que não dão cultura, que não planta, viver de guerra o resto da sua vida, ele e seus descendentes. Há uma disparidade muito grande aqui. E aí, Isaac e Rebeca falam, Jacó, foge para a terra dos nossos antepassados, volta lá para Padã Arã, sobe 800 quilômetros e vai, porque nós não queremos que você case com uma das mulheres daqui da terra, como Esaú havia casado. E no caminho, já no capítulo 28, Jacó foge de Berseba para Arã. Ele tinha aproximadamente 77 anos e tem a visão da escada em Betel. Ali é a sua primeira experiência pessoal com Deus, pelo menos que esteja descrito na Bíblia. E é uma experiência acho que muito forte. Não sei se todo mundo aqui já teve alguma experiência forte com Deus, mas imagina você sonhar e ver o próprio Senhor, e os anjos subindo e descendo a escada, os céus abertos, e você pensa, meu Deus, esse lugar é terrível, porque aqui habita Deus, essa casa de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Ali, pela primeira vez, ele recebe as promessas diretamente de Deus. O Senhor fala, eu vou te abençoar, eu vou abençoar a sua descendência. Tudo que seu pai falou, tudo que seu avô recebeu, eu estou te dando. Aí ali, ele adora a Deus. Ele vira a pedra, né, que era travesseiro, transforma numa coluna e adora a Deus. Só que aí a gente já vê de novo o jeito Jacó de ser. Ele faz uma barganha com Deus. Ele fala assim, se você me abençoar, e eu for em paz, e eu voltar, eu tiver pão e tiver vestimenta, até que ele foi humilde. Ele podia ter pedido muitas riquezas, ele pediu pão e roupa. Mas, e se eu voltar depois para a casa do meu pai, aí Deus será o meu Deus. Ousado. Bastante ousado. Ele faz uma barganha com o Senhor, e o Senhor fala, tá bom. E aí Jacó fala assim, se isso acontecer, eu vou te dar o dízimo de tudo. Ontem a gente viu na mensagem sobre, ainda em Hebreus, né, a gente viu que Abraão, seu avô, havia dado um dízimo para Melquisedeque. Né, considerando que Melquisedeque vinha da parte de Deus como sacerdote, sumo sacerdote. Né? E aqui, eu não sei se por conta disso ou não, mas eu acredito que Jacó aprendeu do seu avô. E aí ele falou assim, Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo isso, se você me abençoar. Ousado. No capítulo 29 de Gênesis, Jacó finalmente chega em Padã Arã, ele encontra com Raquel. Raquel era prima dele, né? Labão era tio.
Ele encontra Raquel ali, finalmente chora, né? Ele imagina, se sentindo, né? Estou fugindo de casa, preciso agora começar minha vida do zero. E ali ele encontra Raquel, né, que estava pastoreando as ovelhas, e finalmente encontra Labão também. É engraçado, né? Ali é uma nova etapa da vida de Jacó. Ele chegou ali, segundo a ordem de seus pais, para constituir família, né? E já pensando nas bênçãos de Deus. Ele se apaixona por Raquel e combina com seu tio, né? Bom, eu vou trabalhar 7 anos para poder casar com a sua filha mais nova, Raquel. Ele tinha também Labão tinha uma filha mais velha que chamava Lia. E aí Labão fala, tudo bem, eu faço esse acordo, então a gente vai combinar desse jeito. Você trabalha 7 anos pela minha filha, eu te dou a mão dela em casamento. E aí, nesse momento, Jacó é enganado, assim como ele enganou seu pai, pela visão. Oi? Tome, é. A gente não acredita em karma, mas nesse caso o que foi voltou, né? Labão engana o seu sobrinho. Então a gente já vê que tipo de pessoa ele é, se bem que quando ele encontrou Jacó, ele falou, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Talvez já representando, sabendo que você é tão enganador como eu, mas eu vou me dar melhor, né? Labão era esperto, era macaco velho. Eu estou fazendo isso há mais tempo, exato. Ele é enganado. E aí, na noite de núpcias, Labão entrega Lia em vez de entregar Raquel. E aí, no dia seguinte, ele percebe: o que foi isso que você me fez? Você me enganou, meu tio. E o Labão fala: não, mas o costume da terra não é entregar a filha mais nova, é entregar a filha mais velha primeiro. Faz o seguinte: trabalha mais 7 anos. Na verdade, espera uma semana. Eu vou te dar Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. E aí foi lá Jacó trabalhar mais 7 anos para ter o direito de estar casado com a amada dele, Raquel. Então a gente vê que aqui houve um quebrantamento. Jacó foi passado para trás e ele teve que engolir. Será que ele ficou pensando, poxa, Deus me abençoou no caminho. Ele falou que eu ia ser próspero. Ele falou que eu ia receber todas as bênçãos dos meus avós, dos meus pais. Agora eu estou tendo que trabalhar para poder casar? Que história é essa, Deus? A gente não vê menção de murmuração aqui. Jacó trabalha. Ele tem 11 filhos naquele momento e mais uma filha, Diná. E depois que ele constitui família, ele fala, olha, eu preciso agora trabalhar para mim. E aí Labão concorda. Fala, tudo bem, então, mais 6 anos você vai trabalhar para mim. E todos os cordeiros e as cabras que saírem malhadas e salpicadas são suas. Mais uma vez, Labão, macaco velho, esperto, tirou dos rebanhos dele todas as ovelhas e cabras que eram salpicadas. Ele pensou, bom, essas devem dar filhos também salpicados e malhados. Tirou todos, afastou 3 dias. E aí Jacó, mesmo assim, trabalhou. Usou umas artimanhas ali, depois os irmãos podem ler. Mas Deus abençoou. Não pela artimanha de Jacó, mas pela bênção de Deus, que ele prosperou. Toda artimanha que a gente possa fazer não chega perto do que Deus pode fazer por nós. Então, Jacó trabalhou mais 6 anos e de repente ele ficou rico. Cheio de bois e jumentos e cabras e cabritos. Mas nesse período, ele foi praticamente escravizado pelo tio dele. Ele fala depois, né, no capítulo 30, e depois no 31, ele fala como ele foi explorado pelo tio dele por 20 anos. Hoje é comum, né, especialmente o pessoal da minha idade, a gente vai para uma empresa, trabalha 2 anos, vai para uma empresa que trabalha 4 anos, aí pula de volta para outra empresa e fica pingando. Imagina você no mesmo trabalho, todo dia, no sol, 20 anos, para conseguir começar a sua vida.
Mas Deus abençoou Jacó. Com certeza, aquele momento, todos esses 20 anos que ele trabalhava, eram quebrantar de Deus ali para ele também. Ele que era o suplantador, ele que era enganador, ardiloso, foi enganado, ele teve que aceitar isso. Mas ele também sabia que aquilo ainda fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Será que quando a aprovação vem, nós passamos a murmurar como o povo de Israel, no deserto? Será que a gente desiste como os cristãos hebreus, que a gente está vendo nas mensagens de sábado, que eles queriam voltar atrás e negar a própria fé, voltando ao judaísmo? Será que nós fazemos isso? Irmãos, nós temos que prosseguir. Se Deus fez uma promessa para nós, creiamos que a promessa de Deus é para nós. Não vamos retroceder, irmãos. Vamos seguir em frente, crendo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Já no capítulo 31, então, Jacó, ele fala assim, bom, vou voltar para minha terra. Agora eu já tenho bastantes bens. Meus primos, meu tio já me olham com uma cara meio feia, porque imagina, né? Aqui, Jacó começou a prosperar em cima do tio. Então, o jogo virou aqui. E tudo que Labão tinha, de repente, passou a ser de Jacó praticamente. E ele fala para suas esposas, né? Vou retornar para Canaã, vamos voltar para Canaã. No versículo 3, o Senhor fala para Jacó novamente, né? Ele fala, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Aqui Deus já estava novamente cumprindo parte da promessa dele. Até aqui Jacó tinha chegado na casa do tio em paz, seguro, foi abençoado, virou um homem próspero, e agora Deus estava falando assim, volta que eu vou ser com você, eu vou te abençoar. Lembra da minha promessa lá atrás? É claro que Jacó teve medo. Quem não teria medo, né? De repente fugir, quer dizer, voltar para a terra, mas fugir de quem escravizou por 20 anos praticamente. A Bíblia conta, aqui ainda no versículo 31, que Jacó se via como escravo e as próprias filhas de Labão se viam como estrangeiras. Labão tratava todo mundo como se não fosse da própria casa. Labão realmente era um explorador. Oi? Casca dura. Não, ele era meio mal, né? E aí Jacó foge com sua família, seus bens. Labão estava 3 dias de viagem, então ele falou assim, ó, vamos dar o pé, vou sair daqui antes que meu tio me obrigue a trabalhar aqui para sempre. E aí Labão foi avisado, ele segue Jacó, corre atrás de Jacó e fala assim, ei, o que você está fazendo? Aí Labão aqui, na verdade, ele acusa Jacó, né, de ter sequestrado as suas filhas. Ele fala assim, como é que você leva minhas filhas assim no fio da espada? Como é que... E ainda acusou Jacó de ter roubado os ídolos, né, os terafins. Não é o foco aqui da história, mas Raquel tinha mesmo roubado os terafins e se escondeu, né, eles. Na verdade, alguns estudiosos falam que esses terafins não representavam exatamente... quer dizer, eram ídolos, né, mas eles representavam ali quem que era o chefe da casa. Então, quem tivesse aqueles ídolos era quem mandava, que era o chefe da casa. Então, talvez Raquel pensando, poxa, meu pai não me considera, não considera meu esposo, não considera que temos, eu vou levar isso aqui para garantir que Jacó vai ser o chefe da nossa casa. Errou, mas nesse momento aqui, pelo menos até aqui, não há uma condenação disso. Né? E aí, uma lição importante para nós. O Senhor apareceu para Labão e falou, não faça mal. Ele fala, na verdade, versículo 24, do capítulo 31. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse, cuidado, não falhe a Jacó, nem bem, nem mal. Mas, aqui Deus fez um alerta para Labão. Falou, Jacó é o meu escolhido. Você não deve fazer mal para ele. Aqui nós vemos Deus ainda sendo fiel e cumprindo sua promessa para Jacó em o guardar.
E aí nós temos uma lição. Eles se encontram, apesar das acusações de Labão, Jacó e Labão fazem uma aliança e se reconciliam. Nós vamos ver mais para frente, isso vai acontecer logo mais também com Esaú. Mas aqui fica uma lição para nós. Jacó tinha sido explorado por 20 anos, foi acusado de ladrão, ele mesmo não era, o povo dele tinha roubado, né, os ídolos do pai. Mas ele foi acusado e escravizado, e mesmo assim ele quis fazer as pazes com seu tio. Fica a lição para nós, irmãos. Nós precisamos fazer paz com nossos irmãos, especialmente com a nossa família. Não deve haver inimizade e desarmonia entre nós. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós temos que buscar, no que depender de nós, harmonia e paz. Isso tem que servir de lição para nós. Mesmo aqueles que nos exploram. Às vezes até um chefe nos explorou. Irmãos, no que depender de nós, temos que perdoar e buscar paz com todos os homens. Bom, Jacó e Labão se reconciliam e no capítulo 32 agora, Jacó seguindo o seu caminho, ele vê anjos. E os anjos aparecem para ele e eles seguem no seu encontro. E ele fala, este é o acampamento de Deus, e deu o nome do lugar de Maanaim. Aí a gente vê que Jacó estava no caminho certo. Ele estava voltando para o caminho certo. E o Senhor mandou os anjos, que são espíritos ministradores, para encontrar com ele. Oh, Senhor Jesus. Aí, seguindo o capítulo, Jacó já estava se preparando para encontrar seu irmão. E com certeza, durante todos esses anos, 20 anos que ele tinha fugido de casa, pesava no coração dele. Talvez pelo quebrantamento que ele teve, talvez ele já arrependido antes, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas ele queria se reconciliar com seu irmão. O momento que ele teve de paz com Labão, certamente serviu também para ele como estímulo. Eu preciso buscar paz com meu irmão. Senhor Jesus. E aqui, pelo menos a primeira vez que está descrito, no capítulo 32, versículo 9, Jacó orou a Deus. Ele falou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois apenas com meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a minhas mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Ali a gente vê Jacó se quebrantando diante de Deus. Ele relembra a ordem de Deus e a bênção de Deus para o seu avô e seu pai. Ele reconhece pela primeira vez a sua vida indigna. Ele percebe que ele não merece as bênçãos e as misericórdias de Deus. E louva a Deus por isso. Ele reconhece a bênção de Deus na sua vida. Ele fala, eu atravessei o Jordão só com o meu cajado e agora eu já sou 2 grupos, eu tenho um monte de bens, tenho uma família que Deus me deu e me abençoou. Ele pede que Deus o livre da morte. E mais uma vez relembra a promessa de Deus para seu pai e seu avô. Irmãos, essa oração também pode ser um exemplo para nós. Antes de Jacó pedir, Deus me abençoa, ele fala, o Senhor me abençoou. O Senhor me prometeu para os meus pais, para os meus avós. E agora eu estou aqui, quebrantado. Eu não mereço todas as bênçãos que eu recebi. Mas agora eu ainda confio em Ti. E confio em Ti para me livrar da morte e me livrar das mãos do meu irmão. E aí ocorre a partir do versículo 22 até o 31, ainda do capítulo 32 de Gênesis. Acho que o momento que é a virada de chave para Jacó. Naquele momento ele manda todo mundo atravessar o vale, fica sozinho, e de repente a Bíblia cita que um homem chegou a ele e começou a lutar com ele.
Então, Jacó estando sozinho, isso no versículo 24, do capítulo 32, Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta de Jacó, da coxa de Jacó, se deslocou na luta com o homem. E aí depois tem um trecho aqui que eles conversam, fala disso já já. Alguns estudiosos falam que essa aparição de Deus, né, chama de teofania. Alguns dizem que talvez fosse o próprio Senhor Jesus. A Bíblia não fala, mas o que importa é que Deus aqui tomou mais uma vez a iniciativa de encontrar com Jacó. Quando Jacó estava em Betel, Deus apareceu a ele em sonho. Quando era para sair de Padã Arã, Deus apareceu para ele e falou com ele. Quando ele estava no caminho, Deus mandou os seus anjos. E aqui Deus aparece pessoalmente para Jacó. E engraçado, né? A Bíblia fala, começa a lutar com ele. E a gente, que coisa doida. Jacó de repente está atravessando o rio, o vale, né? E aí Deus chega e começa a lutar com ele. E lutam a noite inteira, até que de manhã, esse homem, que era Deus, fala assim, ó, Jacó me resistiu por tanto tempo, a noite toda. Eu preciso ir embora, então deu um golpe na coxa de Jacó e Jacó deslocou e ficou manco. Nisso nós também vemos a misericórdia de Deus. Talvez Deus apareceu para Jacó como lutador, porque Jacó a vida toda foi um lutador. Lutava contra o pai, lutava contra o irmão, lutou contra o tio. Jacó era guerreiro, no sentido de que, quer dizer, se tornou um guerreiro, né? A Bíblia fala que quando ele era jovem, ele era pacato. O Bruno falou vagabundo, eu achei um pouco ousado também, mas ele era um homem pacato, ele gostava de viver em tenda, gostava da tranquilidade. O tio malandro transformou ele, né? Era transformar de Deus, mas usou o tio malandro para quebrar Jacó, né? E aqui, de repente, Jacó não era mais aquele homem pacato, ele era um lutador. E lutou com Deus. Imagina você conseguir resistir a Deus a noite inteira. Irmãos, mas às vezes a gente mesmo luta com Deus. Nosso dia a dia, às vezes a gente está lutando com Deus. Será que não tem alguma coisa que Deus ainda não tocou? Que a gente está resistindo, falando assim, Deus, isso aqui é meu. Se coloca em punhos para o alto, em posição de boxe, e fala, não sei, ou Muay Thai ou Jiu-Jitsu, não sei. Às vezes nós estamos lutando com Deus. E nesse momento, que Deus toca a coxa de Jacó, ele finalmente termina de quebrantar Jacó. O que Jacó era naquele momento? Um peregrino. Ele sabia fazer era caminhar. Agora ele era manco. E dependia da graça de Deus para poder chegar no seu destino. Senhor Jesus. Apesar de Jacó ter lutado, isso mostrar uma força de Jacó, em Oséias, capítulo 12, versículos 3 e 4. Produção, por favor. Oséias 12. Ali, em Oséias, diz que ele chorou diante de Deus ao pedir a bênção. Então, ele mostra também uma fraqueza, o quebrantamento de Jacó. Depois que ele teve a sua coxa tocada, Deus fala no versículo 26, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó falou, não deixarei ir se você não me abençoar. Então ele perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Agora eu estou em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Versículo 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ali ele reconheceu a salvação de Deus. Mesmo virando manco, ele reconheceu a salvação de Deus. Ali ele reconheceu que Deus buscou Jacó para que ele fosse salvo e a vida dele finalmente transformada. Então ele virou Israel. Não era mais Jacó o suplantador. Agora ele era Israel, que significa Deus prevalece. Ele era aqui agora um príncipe de Deus.
como se ele tivesse sido completamente convertido aqui, né? Daí no capítulo 33, continua, né, para Jacó finalmente se reconciliar com Esaú, né? Ele chega humilde. E aqui também é uma lição para nós. Senhor Jesus. Ele encontra Esaú com humildade, generosidade. Já pensando, poxa, meu irmão deve ter cultivado ódio de mim todos esses anos. 20 anos que eu não vejo meu irmão. Eu passei a perna nele e no meu pai. Isaac era vivo aqui ainda. Mas ele queria se reconciliar com Esaú. E aí ele manda muitos presentes, né, adiante dele, talvez para apaziguar, né? Então fica a lição para nós também. Quer se reconciliar com alguém, manda uns presentes antes, né? Apazigua ali a pessoa. Mas a gente vê que ele dependeu de Deus para que pudesse haver paz e harmonia entre ele e seu irmão. Senhor Jesus. Depois de fazer as pazes, né, com Esaú, aqui nós vemos um fracasso de Jacó. Ele vai para Siquém, a partir do versículo 18, e no capítulo 34 tem uma história trágica. Em Siquém, a gente vê que Jacó levantou um altar e deu o nome do altar de Deus, o Deus de Israel. Parece uma coisa boa, né? Ele tinha acabado de lutar com Deus, foi salvo ali, teve o nome trocado. Mas logo depois de toda essa experiência, ele deixa sua vida de nômade. Naquele momento, ele arma a tenda perto da cidade e fala assim, vou passar uns anos aqui. Siquém já estava ali na região de Canaã, mas não era para onde Deus tinha mandado. Ele precisava voltar para a terra de seu pai, que era em Berseba, então era mais ao sul, vários quilômetros ainda. Nesse capítulo 34, a sua filha Diná, sua única filha, ela é desonrada por Siquém, que era o príncipe daquela cidade. E tem toda uma história que parece uma história de amor. Siquém fala, eu te amo, Diná. E vamos fazer depois de ter violentado ela, ele fala assim, vamos fazer um pacto aqui, vocês moram aqui conosco, nós vamos dar nossas filhas, vocês dão os seus filhos, e a gente vai viver como um povo. Aqui era uma artimanha do povo, eles viram que Jacó era rico, e queriam se misturar e se apossar das bênçãos de Jacó, que eram as bênçãos que Deus havia dado. Às vezes o mundo vai tentar nos enredar, fala assim, fica aqui mais um pouco. Fica aqui mais um pouco. Tudo isso que Deus te deu, você pode usar aqui conosco. Fica mais um pouco aqui conosco. Aqui algumas coisas acontecem, que vale a pena a gente mencionar. Jacó deixou de ser peregrino, ele passou a ser, apesar de morar em tenda, ele morava já perto de uma cidade. Mesmo ele tendo levantado um altar, ele estava no lugar errado naquele momento. Não era para ele ter parado em Siquém. A filha dele, que havia sido violentada, aqui não mostra no capítulo 34 nenhum sentimento de revolta de Jacó. Jacó apenas se cala, esperando que seus filhos voltassem para saber o que iriam fazer. Às vezes o mundo nos violenta nossa família, violenta nossos irmãos, e nós nos calamos. Irmãos, nós não somos do mundo. Deus nos separou. Se nós sofremos violência do mundo, os nossos irmãos sofrem violência do mundo, e nós nos calamos, nós estamos consentindo com o que eles estão sofrendo. Naquele momento era para Jacó ter se revoltado. Aqui, na verdade, Simeão e Levi se revoltaram de verdade. E aqui mostra uma traição, que eles fizeram um acordo. Falaram assim, olha, vocês aí siquemitas podem, então, né, já que vocês Siquém gosta da minha irmã, então vamos se misturar, mas vocês precisam se circuncidar antes. E aí, depois de se circuncidarem, estavam fracos, né, afinal, eram todos adultos. Naquele momento, eles dois entraram com fúria na cidade e mataram todos os homens. E todos os filhos de Jacó levaram cativos
mulheres, crianças e todos os bens. A cidade foi completamente dizimada. Jacó fica furioso com seus filhos, não com siquemitas. Olha o que vocês me fizeram. Agora a gente vai ser persona não grata, a gente vai ser desprezado nessa terra e todos os povos vão querer nos matar. Senhor Jesus. Nesse capítulo, não há uma menção de Deus. Não há uma menção da presença de Deus. Não há anjo nesse capítulo. Jacó passou alguns anos ali. Quando ele saiu de Padan Aram, Diná era pequena. E ali ela já era moça. A Bíblia não fala, talvez dê para ver quantos anos ela tinha, mas não fala exatamente quantos anos ela tinha. Mas ela já era maior. Jacó passou anos ali sem a presença de Deus. Será que mesmo nós não temos essa experiência de, após termos recebido as promessas de Deus, após termos uma experiência de conversão, uma experiência forte com Deus, nós nos esquecemos de Deus e falamos assim, vamos fazer uma tenda aqui. Vamos parar aqui um momento. Será que a gente se acomoda ainda nessa terra e esquece das bênçãos celestiais para nós? Graças a Deus, mesmo com essa falha de Jacó, Deus ainda aparece para ele mais uma vez no capítulo 35. A misericórdia de Deus estava sobre Jacó. Ele era o escolhido aqui. E disse Deus, no capítulo 35, levanta-te, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. E aqui nós vemos uma posição de Jacó. Versículo 2. Então Jacó disse à sua família, todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Deus foi misericordioso com Jacó e apareceu para ele mais uma vez e deu uma ordem. Sai de Siquém, vai para Betel. Ali que eu te apareci, é ali que você deve me adorar. E aí, Jacó tem uma posição. E finalmente fala, chega, basta. Todos vocês que têm ídolos, todos vocês que têm roupas sujas, vestes sujas, purifiquem-se. Essa mudança de vestes tipifica essa santificação deles. E ali Jacó finalmente toma uma posição e fala, chega, eu não quero mais mistura, não quero mais os ídolos do passado, não quero mais o que a gente carrega do passado, mas eu quero agora uma nova experiência com Deus. Em Betel, aliás, no caminho, né? Deus ainda foi fiel com Jacó. Mesmo depois de toda aquela tragédia com os siquemitas, fala aqui no versículo 5 que o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, eles não perseguiam os filhos de Jacó. E ele chegou em Betel em paz. Ainda que Deus mostrando a sua fidelidade e a sua proteção para com Jacó. Deus era conhecido, né, como o terror de Isaac. Aqui também foi o terror de Jacó. Ele aterrorizava as cidades para que ninguém fizesse mal aos seus escolhidos. Nós também temos esse Deus. Não permite que o mal nos encoste. Não significa que não vamos ter provações. Mas apenas o que Deus permitir que vai nos encostar. Quando Jacó chegou, então, em Betel, versículo 9, Deus mais uma vez repete a sua promessa. Ele fala, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E deu o nome de Israel. E disse mais, no versículo 11, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Aqui ainda como aquela ordem de Gênesis 1, 28. Uma nação e multidão de nações sairão de vocês e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e Isaque darei também a você e depois de você a sua descendência. Deus se retirou dele, levando-se ao lugar de onde havia falado. Então, versículo 14, Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele,
e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar que Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Aqui parece que repete, né? Deus reforça a sua promessa. E fala, você é Israel, não é mais Jacó. Você é o meu escolhido. E Jacó renova também a sua aliança com Deus. Erige mais um altar e adora a Deus ali. No caminho de uma cidade chamada Efrata, Raquel deu à luz ao seu último filho, ao último filho de Jacó, Benjamim, e ali ela morreu, né? Aí o capítulo 36 depois fala sobre Esaú, os descendentes de Esaú, edomitas. E no capítulo 37 tem uma história interessante. De repente fala, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, opa, peraí. José é próxima semana. Mas aqui conta a história de Jacó como se fosse a história de José, engraçado. Domingo que vem a gente vai ver um pouco mais sobre José. Vamos pular agora para o capítulo 46 de Gênesis. Aqui vai contar toda a história de José. Eu não vou dar mais spoilers do que isso. Aqui fala que de repente, no capítulo 46, Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 3, então disse, eu sou Deus, Deus de seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Aqui aparece Deus mais uma última vez para Israel, renovando a aliança e falando, não tenha medo de descer para o Egito. Por que ele estava no Egito? De novo, semana que vem, não percam a mensagem sobre José. Estou puxando interesse, né? Vamos ver se o pessoal aparece. E aqui, irmãos, Jacó mais uma vez obedece o mandamento de Deus. Ele desce para o Egito, leva tudo o que ele tem e vai encontrar o seu filho José. Ele chora, né? Imagina, ele não tinha visto José por 30 e poucos anos. Não foi tudo isso. Ele tinha 17 quando foi vendido. Spoiler da história da semana que vem. Mas fazia muitos anos que ele não encontrava José. E aí ele chora e se derrama e fala, pronto, agora eu posso morrer. Meu filho vive. Ele é apresentado a Faraó. E aí, no capítulo 48, Jacó adoece, José vai visitá-lo. E aí Jacó repete as promessas de Deus, mais uma vez para o seu filho José. É que ele conta toda a história dele, de como Deus o abençoou, e de como, com certeza, isso ele tinha certeza, porque já há muitos anos ele havia sido trabalhado, e a sua fé permitia dizer que Deus o abençoaria e abençoaria a sua descendência. Ele toma para si os 2 filhos de José, e ali, idoso, ainda com dificuldade de enxergar, ele prega uma última peça. Ele abençoa o filho mais novo. Ele troca as mãos e abençoa o filho mais novo de José. Inverte a ordem. José fica bravo. Como assim? Eu falei, não, tem que ser assim, meu filho. Aqui, mesmo não vendo fisicamente muito bem, os olhos espirituais de Jacó estavam abertos. Ele sabia o que Deus tinha proposto para os seus filhos. Diferente de seu pai, que queria abençoar Esaú porque era o filho favorito, Jacó fala, não, Deus mandou abençoar Efraim, mais do que Manassés. Ele inverte as mãos e abençoa o filho mais novo. E ali ele profetiza todas as bênçãos de Deus. Ele abençoa, né, os filhos de José no capítulo 48. E no capítulo 49, todos nós já conhecemos, mas são todas as bênçãos proféticas de Jacó para todos os seus filhos. Senhor Jesus. E aí Jacó, ele profetiza que ele voltará. Ele pede para José prometer, você não vai me enterrar aqui numa terra estranha, você vai me enterrar de volta na terra dos meus pais. Você vai me levar para Canaã. Vai me enterrar lá na caverna de Macpela, onde meus pais foram sepultados, onde meus avós foram sepultados. Ali é a minha terra, não aqui no Egito.
Isso ele prometeu para José: vocês também vão sair daqui. Então, finalmente, Jacó morreu e foi sepultado pelos seus filhos. Aqui, Jacó, por causa da fé dele, isso está em Hebreus 11, 21. Vamos lá. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Aqui, Jacó, pela fé, professa as bênçãos de Deus. Abençoa cada um dos seus filhos, uns mais que outros. E fala: vocês vão me retornar para a minha terra. E assim acaba a história de Jacó. Nós vemos que a história de Jacó, na verdade, irmãos, também é um paralelo para a nossa história. Jacó não era o melhor. Ele não era melhor que o seu irmão. Seu irmão trazia muito mais benefícios para a casa de Isaac. Jacó era enganador no começo da vida dele. Ele resistiu a Deus. Mesmo depois de ter o seu nome alterado, ter sido salvo ali por Deus, né? Ele abandona Deus por vários anos e fica ali junto de Siquém. Esquece de Deus. Mas no final de sua vida, ele profetiza. Pela fé, ele fala: vocês, meus filhos, e os filhos de seus filhos, vocês vão tomar posse da terra de Canaã. A terra que foi prometida para os meus avós, Abraão e Sara. A terra que foi prometida para os meus pais, Isaac e Rebeca. A terra que foi prometida para mim, vocês vão tomar posse. Todas as experiências que Jacó teve remetem também às nossas experiências, irmãos. Nós não fomos escolhidos porque éramos melhores, ou porque somos melhores. Até hoje nós não somos melhores. Mas Deus nos escolheu e teve misericórdia de cada um de nós. Porque Cristo se derramou e se entregou por nós. Hoje nós podemos estar aqui, irmãos. Ele é a nossa promessa, a nossa boa terra. Senhor Jesus. Assim também nós devemos andar como peregrinos. Peregrinos nessa terra, nesse mundo. Aspirando a uma pátria celestial. Louvado seja o Senhor. Não podemos estar conformados a esse mundo, mas andemos em novidade de vida. Aguardando e apressando a volta do Senhor Jesus. Queria só terminar lendo então Hebreus 11, 13 a 16. E aqui conta a história dos patriarcas, né? Resume basicamente. Todos estes morreram na fé. Aqui falando de Abraão, Isaac, depois Jacó e José também. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Deus hoje não se envergonha de se chamar de nosso Deus. Aspiremos nós também uma pátria celestial, não dessa terra, mas que virá. Nós cantamos, né? Acho que a gente podia terminar cantando. Aquele hino, né, que fala: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E mais ainda, né, aquela última estrofe fala: se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. Irmãos, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, Jesus virá. Nossa pátria celestial está próxima, irmãos. Mantenhamos a fé e a nossa confissão que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deixa eu só terminar com uma oração. Senhor Jesus, damos graças a Ti por ter nos escolhido.
Senhor, nós não merecíamos e não merecemos ainda, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade para conosco. Quem somos nós, Senhor, pecadores, enganadores, Senhor, ardilosos, querem apenas o próprio bem, mas, Senhor, nos ensina a viver como peregrinos nessa terra, aspirando a uma pátria celestial, aspirando, Senhor, a tua volta, esperando e apressando a tua vinda, Senhor, dando testemunho de ti. Não queremos ser conhecidos como suplantadores, mas como aqueles em quem Deus prevalece. Senhor, entregamos a ti mais uma vez nossas vidas e dependemos de ti, Senhor. Assim como os teus filhos, Abraão, Isaque e Jacó, perseveraram na fé, também nós queremos perseverar na fé. Mesmo caindo, Senhor, mesmo tropeçando, queremos seguir para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos abençoa ainda nessa semana e pedimos a Ti que a Tua presença esteja conosco. Ó Senhor, como precisamos de Ti. Em Teu nome, Senhor, nós oramos, agradecemos. Em Ti nós confiamos, Senhor. Amém.